Rosa, uma temática de alta significação. Tem outro papel aqui para mim. Já vou tirar. Eu tenho a honra e a satisfação de abrir e estar presente a essa conferência sobre o Rui Barbosa, e eu gostaria de começar, além de agradecer a honra de poder participar, dizer o seguinte, muito diretamente. Do meu livro, eu descobri que havia segredos que não estão claros na segunda edição. Eu mesmo, a própria publicação do livro me revelou, nos diferentes debates que eu tive, vários pontos, compreende? Então, é justamente esses pontos que vão fazer parte até de uma terceira edição, compreende? Que eu queria comentar com vocês. Bom, vamos direto ao primeiro ponto. 5 segredos. O primeiro segredo. Quem era Rui Barbosa? Era um jurisconsulto, um político, um diplomata, ele era um causídico, ele era um orador, ele era um professor de direito. O que era Rui Barbosa? Então, a primeira pergunta que eu procurei responder, até eu pedi para o Tiago, de Paulo e o Rossini mandarem para vocês, foi uma resposta que eu encontrei de uma maneira surpreendente e que eu falei lá na São Francisco, em São Paulo, que é o seguinte: o Rui, antes de mais nada, foi um grande orador. Orador. Veja bem, o orador, o Rui Barbosa. Tanto que o Rui Barbosa não tem nenhum livro escrito. O Rui nunca escreveu nada. Veja bem, de livro, o que você tem... então, você aí tem uma contradição aparente, que a obra dele tem 137 volumes e não tem nenhum livro. Como é que é isso? Hein? É porque o Rui, ele fazia palestras, conferências, pareceres, mas ele nunca pensou que não fez nenhum livro. Compreende? Nesse sentido, que de livro que é uma argumentação em função de uma ideia, de uma causa. Vocês sabem o que é um livro, compreende? O livro exige uma argumentação, exige uma causa, exige uma tese. Isso não tem no Rui. Você pode publicar coisas sob forma de livro, mas nunca... Veja bem, primeiro segredo é esse: o Rui nunca escreveu um livro. O Rui era um homem da palavra. E aí até, eu não sei se o Rossini distribuiu para vocês, eu mandei para o Tiago um discurso que eu fiz na São Francisco, um breve discurso que eu fiz na São Francisco. Vocês receberam? Ou Sim. Não? Sim. Ali está colocado uma coisa que eu acho fundamental logo no início, compreende? Os grandes mestres da humanidade, Sócrates, Confúcio, o próprio Jesus Cristo, nunca escreveram nenhuma palavra. Compreende? Você tem a mensagem através dos seguidores que transformaram em textos, compreende? Da mesma maneira, até o Rui Barbosa pode ser entendido, por esse lado, por um grande crítico brasileiro chamado Álvaro Lins, que normalmente ninguém fala do Álvaro Lins. O Álvaro Lins foi o maior crítico literário e intelectual que o Brasil teve. O Álvaro Lins fez uma biografia muito boa sobre o Rio Branco, mas o Álvaro Lins também tem uma série de estudos sobre o Rui Barbosa, que eu descobri. Então, o Álvaro Lins, ele diz o seguinte, que o Rui merece o título assim, de grande orador brasileiro. O orador no sentido que acredita na palavra, veja bem. Tanto que eu até coloquei um texto do Borges aí no início, que diz o seguinte, que, na verdade, esse famoso brocado latino, scripta manent, verba volant, Borges interpreta ao contrário. Ele diz que a scripta petrifica, compreende? A verba que é a vida, compreende? A verba é como a música. Então, esses grandes mestres estão preocupados em ser grandes oradores. Então, a primeira coisa que eu coloco já é que o Rui é um dos maiores oradores do Brasil. Orador, hein? Veja bem. Agora, o orador tem 2 coisas fundamentais. A primeira coisa que esse orador exige de um orador não é cultura. Tanto que o maior inimigo do Rui, o Pinheiro Machado, disse o que me chama a atenção no Dr. Rui não é a cultura, não é a memória, não é a sua erudição. O que me chama a atenção no Rui, veja bem, fala do Pinheiro Machado,
é a coragem, realmente. Porque cultura não é cheia de gente culta, compreende? O Brasil tem muita gente culta. O Brasil tem muita gente erudita, mas coragem aí já é pouco. Viu? Coragem é pouco, compreende? Então, a segunda coisa que eu destacaria no Rui, o Rui era uma pessoa de extrema coragem, mas coragem mesmo. Viu? Eu dou até um exemplo naquele texto que eu fiz para São Francisco, onde o Rui Barbosa foi caçada a palavra dele na Haia, caçada pelo presidente Martens, que era o principal jurista, um dos maiores juristas da época, caçou a palavra do Rui Barbosa. Disse: o senhor está fora do contexto, o senhor está falando sobre política, a política não é o objetivo do nosso conclave, e disse o seguinte: o senhor pode falar o que quiser, mas não fará parte dos nossos anexos, não fará parte dos nossos registros. Então, caçou o Rui. Aí o que acontece? O Rui tem um momento decisivo na vida dele aí. Ele fica calado durante 20 segundos e as pessoas ficam preocupadas, o que vai acontecer nesses 20 segundos. Aí o Rui diz, e está no meu livro isso, o Rui mergulha nele mesmo e chega à conclusão que ele tem que sair e falar. E aí o Rui sai e faz um improviso em francês, em 30 minutos, defendendo que é sim, a conferência é política. Não é brincadeira isso, não é? Isso aí exige não só um preparo intelectual, mas exige fundamentalmente o quê? Coragem. Esse é o ponto principal. Compreende? A coragem. Podia dar outros exemplos, mas esse, para mim, é o maior exemplo do Rui de coragem. É esse. Tem outros também, mas esse, para mim, é o grande exemplo. Depois, o Rui também, na sua a forma de atuar, ele foi extremamente manso. O Rui não era feroz. Eu descobri isso. Porque, normalmente, você tem a ideia de um orador baiano inflamado. E não. O Rui Barbosa era uma pessoa extremamente doce. Ele era manso. E eu me lembro muito bem, certa vez perguntaram ao professor Norberto Bobbio qual era a principal virtude que o Bobbio, veja bem, né, perguntaram para vários intelectuais, que o Bobbio considerava a mais importante. Sabe o que o Bobbio respondeu? O Bobbio disse: a virtude que eu acho mais importante é uma virtude que tem, às vezes, ela é muito desprezada, e às vezes não é nem tida como uma virtude política, que a virtude política é mais a força, a decisão. Diz: não, para mim é a mansidão. Veja bem. Eu coloquei esse vestido de São Francisco. O professor Norberto Bobbio falou isso para mim. A maior virtude que eu vejo é a mansidão. O que é a mansidão? Como diz o Bobbio dizia o seguinte: quando você quer entender uma categoria, você procura conhecer o oposto da categoria. Veja bem, se você quiser entender a democracia, você tem que entender a ditadura. Correto? Então, diz o Bobbio, você para entender a mansidão, qual é o oposto da mansidão? É o feroz. Correto? O Rui não era feroz. Tanto que, depois dessa intervenção dele na Haia, o russo, que era um jurista importantíssimo, veio falar com o Rui. E o Rui se confraternizou com ele e disse para o Rio Branco, depois de um telegrama, e foi um felicíssimo incidente. Então, o Rui Barbosa, isso é muito importante, como cabeça de advogado, essa forma de arguir com muita persistência, ele massacrava, aparentemente, o seu contendor. Mas depois ele chegava, isso eu registrei nesse discurso da São Francisco, dizia o seguinte: não me queira mal, veja bem, não me queira mal, isso é só um debate. Ele sabia separar muito bem o que é a ideia do portador da ideia, compreende? O Rui combatia a ideia, mas não a pessoa. Isso é muito importante, compreende? Isso é fundamental. Você tem o quê? Aí chama-se um manso, aí vem a frase de Jesus Cristo: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É isso aí. Então essa é o segundo segredo. O Rui era corajoso e manso. E no meu livro não está registrado isso. Na terceira edição vai estar. Agora tem um terceiro segredo. Esse segredo eu descobri após sair a segunda edição. Esse vai estar registrado no livro da terceira edição. Que o Rui Barbosa ele evoluiu de um liberalismo social para um socialismo liberal. Isso não é um jogo de palavras, não.
O Rui terminou a vida dele mais para o lado de um socialista. O Rui estava muito ligado ao trabalhismo inglês, que, na verdade, na nossa tradição, o trabalhismo inglês é uma coisa bem britânica, como a social-democracia alemã. A nossa tradição é mais italiana. Na Itália, nessa época, se desenvolveu um movimento, que o professor Bob participou, chamado socialismo liberal. Então, é essa categoria que eu até coloquei no roteiro de vocês aí, que eu mandei, que diz o Rui Barbosa: aplaudo no socialismo o que ele tem de são, benévolo, confraternal e pacificador. Então, essa é a frase do Rui Barbosa. Não preciso nem dizer mais sobre isso, compreende? E o Rui Barbosa utilizou muito a ideia do Monteiro Lobato, do Zeca Tatu, para se aproximar disso. Aí tem uma frase que eu gosto muito, do professor Miguel Reale, que diz o seguinte: professor Reale, o pai, o filho é meu amigo, mas o pai é o Reale, o pai, diz o seguinte, que ele prefere ver o Rui Barbosa como efetivamente foi, rico de experiências e de contradições, mergulhado, agora essa frase eu acho genial, na aspereza da possibilidade humana. É isso aí. Dr. Miguel Reale, eu acho das melhores frases, mergulhado o quê? Na aspereza da condição humana. Isso eu acho que uma das coisas, para mim, essa frase do Reale é genial. Eu acho o Reale nesse ponto. E outros pontos também. O quarto segredo. Já estou desmontando tudo aqui para você. O quarto segredo, eu não conto nessa edição do livro, vai estar na terceira edição. Eu até conversei isso longamente com a editora, nessa editora Civilização Brasileira, e ela concordou em fazer a terceira edição por causa dessa conclusão. A maior glória do Rui não foi a Conferência da Haia. Todo mundo diz que tá certo, Águia de Haia, blá, blá, blá. Isso foi uma grande jogada do Barão do Rio Branco. Isso, vamos ser claros. Foi uma grande. E o Rio Branco jogou a regra, jogou o jogo jogado, compreende? Porque quando o Brasil está na Haia, não é o seu Rui Barbosa que está lá, não. É a delegação do Brasil. Isso é muito importante. Então, na verdade, o Rio Branco ele era extremamente disciplinado. Veja bem, o Rio Branco, quando manda para o Rui Barbosa, diz: a instrução é essa. Quando a gente fala instrução no Itamaraty, sai de baixo, que nós somos mais disciplinados que os militares. É isso aí. Você fala, não, sério, você falou instrução no Itamaraty, sai de baixo. Né? Então, o Rio Branco deu instrução que ele ouviu do presidente, ele transmite para o Rui executar na Haia. Veja bem, isso é muito importante, compreende? Porque, na verdade, a vitória da Haia foi mais uma vitória do Brasil, ou seja, do Barão do Rio Branco, do Afonso Pena e do Rui Barbosa, dos três. Aonde que o Rui Barbosa teve a sua grande vitória? A grande vitória do Rui foi, não na Haia, o que eu defendo é que foi na entrada do Brasil na Grande Guerra Mundial. Essa foi a vitória do Rui. Okay? E essa daí, então, tem historiadores que passam por cima desse assunto. É uma coisa inacreditável. O Brasil mudou de posição. Que havia, depois que começou a guerra em 14, vários países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, se decretaram o quê? A neutralidade. Saiu no Diário Oficial. Fica decretada a neutralidade do Brasil. Tem um decreto que especifica o que é neutralidade. E aí, logicamente, isso era normal naquela época. Você veja bem, não é declarar, é decretar a neutralidade. Muito bem. Então, o que acontece? Começou a haver uma pressão muito grande, tanto em cima dos Estados Unidos como do Brasil, para mudar a posição. Compreende? Tanto que os Estados Unidos e o Brasil só vão entrar na guerra quando? Em 1917. Entre primeiro os Estados Unidos e depois entra o Brasil. E veja bem, então o que acontece? Em 16, o Rui faz um famoso discurso, uma conferência dele, na Universidade de Buenos Aires, que me deu um trabalho tremendo essa conferência. Né? É uma conferência que eu fiz um resumo dela, não está no livro, mas me deu um trabalho tremendo. Né? Onde ele explica o que está acontecendo, e ele tem uma certa, como todo em política, é muito importante em política, você não ter somente virtude, é importante você ter o quê? Sorte.
Compreende? Na política não basta somente ter virtude. Não. Compreende? Você tem que ter... Isso dizia Maquiavel. Você tem autoridade para falar. Compreende? Na política, você tem que ter virtude, mas tem que ter a fortuna. Então, quer dizer, o Rui Barbosa, quando ele critica a Alemanha, era uma coisa estranha, porque em 1916, a Alemanha era um país, não havia nazismo, compreende? Não havia nenhuma coisa violenta na Alemanha, compreende? A Alemanha era uma democracia liberal, a cultura alemã era uma das culturas mais florescentes do mundo. Max Weber, Einstein, Freud, tudo escreveu em alemão, compreende? A Alemanha era o maior parceiro comercial do Brasil, mais que os Estados Unidos. Era a Alemanha, compreende? Depois ficou os Estados Unidos mais para frente. Então, quer dizer, o Rui Barbosa, o que ele diz? Ele diz que o que ele está vendo, veja bem, isso é uma intuição, não é o prussianismo. Ele sacou essa, compreende? Quer dizer, isso é uma sacada. Ele podia ter quebrado a cara, compreende? Porque a Alemanha depois entrou no nazismo na década de 20, compreende? Mas o Rui Barbosa disse, não, o veneno da cobra está aí. Foi uma sacação do Rui Barbosa, foi meramente na sorte. O Rui Barbosa podia ter quebrado a cara literalmente, compreende? Então, o que acontece? O Rui Barbosa acertou. Mas, na época, causou uma espécie muito grande, porque aqui no Brasil mesmo havia vários germanófilos, e germanófilos ilustres. Vou dar um exemplo. Oliveira Lima, o Capistrano de Abreu, o Assis Chateaubriand. Você tem a que ponto chegou isso? Que Oliveira Lima ficou tão... Oliveira Lima era um grande fã do Rui Barbosa. E, como sempre, brigava com os grandões. Brigou com o Barão, brigou com o Joaquim Nabuco. Sabe o que o Oliveira Lima faz? Ele diz o seguinte, discordo, estou decepcionado com o Rui Barbosa, doutor Rui. E escreveu uma carta para o diretor da Faculdade de Direito lá de Buenos Aires, dizendo, eu vou, com o meu dinheiro, fazer uma conferência contra o Rui Barbosa aí. Você tem uma ideia, compreende? E houve um debate acirrado entre aglófilos e germanófilos, que não foi estudado ainda aqui entre nós. Foi um dos debates mais acirrados que houve, foi entre os anglófilos, que seguiu a ideia do Rui, e os germanófilos. Isso foi um debate tremendo que houve aqui no Brasil. Então, o que acontece? Vai gradativamente vingando a ideia do Rui, mas combatido pelos germanófilos, inclusive embaixador da Alemanha, e assim por diante. Em 1917, o presidente americano se vê muito pressionado, o Woodrow Wilson, para entrar na guerra. E o Woodrow Wilson, ele foi eleito nos Estados Unidos com o slogan dele era No War. E agora era Pro-War. Como é que faz? Hein? Não, sério. O Woodrow Wilson era No War. Então, e tinha que passar na Câmara dos Deputados a moção para aprovar. Porque, na verdade, essa coisa é um pouco mais complicada. Eu dei estudando um pouco. Na verdade, os banqueiros americanos emprestaram muito para a Inglaterra, emprestaram muito para a França, e queriam receber o dinheiro. Então, tinha que ganhar a guerra. Não sei claro. Mas acontece o seguinte. O Woodrow Wilson ficou tão preocupado. Esse é um case que é estudado até nos cursos de propaganda. O Woodrow Wilson contratou a primeira empresa de publicidade política no mundo. Isso é um case que é estudado nas escolas de propaganda. Essa empresa, para mudar a posição dos Estados Unidos junto à opinião pública e mudar a posição do Congresso americano. Contratou uma empresa. A empresa era presidida, sabe por quem? Um dos maiores intelectuais norte-americanos, chamado Walter Lippmann. E tinha como sócio, sabe quem? O sobrinho do Freud. Ou seja, sai de abaixo, né? É empresa para valer. E eles conseguiram mudar a posição. E aqui no Brasil, sozinho o senhor Rui Barbosa. Então, quer dizer, não é brincadeira. Não é? Você entrar numa guerra mundial, e o Brasil chegou a participar. O Brasil chegou a enviar contingentes para a Europa. Eu não vou entrar em detalhe agora, senão fica muito longo. Mas o Brasil foi ativo na Primeira Guerra Mundial, dentro das suas possibilidades. Logicamente, os Estados Unidos tinham muito mais força que o Brasil. Mas o Brasil mandou contingente de aviadores. O Brasil chegou a construir um hospital de campanha em Paris, que existe até hoje. Não é? Então, não estamos falando. E mais do que isso é muito importante em termos
E quem estuda diplomacia, eu sou diplomata profissional, tenho que também puxar por isso, além de acadêmico, é o seguinte, é muito importante na diplomacia o quê? O antecedente. É fundamental em diplomacia, antecedente e coerência. Isso dá para você o quê? Legitimidade. Esse é o ponto principal. E o Brasil é um país que tem muita legitimidade internacional. Por quê? O Brasil, veja bem o que eu vou falar, foi o único país que esteve ao lado dos aliados da democracia na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ponto. Tá? Então, quer dizer, isso não é pouca coisa, não. Me chamaram a atenção uma vez isso em Washington. Quando em Washington eles analisam um país, eles não analisam o que o país disse mês passado. Isso é bobagem. Eles analisam o que esse país disse nos últimos 50 anos. O que esse país fez nos últimos 100 anos. Então, assim, o Brasil merece a nossa confiança. É isso aí. Então, é muito importante. Isso é fundamental. Compreende? Quando foi a Segunda Guerra Mundial, quem usou muito esse argumento foi o embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha, nos Estados Unidos, que disse, olha, está aqui a posição brasileira tranquila, compreende? Que o Getúlio estava tentando tergiversar a posição na época da Segunda Guerra Mundial, compreende? Mas acontece que o Oswaldo Aranha disse, não, está aqui, o Rui Barbosa deixa claro o problema. Então você veja bem a importância do doutor Rui Barbosa na definição, que é um assunto que não é passado por cima, compreende? As pessoas nem se dão a estudar. Hoje estão estudando um pouquinho mais da Primeira Guerra Mundial. Na Europa, o grande tema é a Primeira Guerra, não é a Segunda. Então, essa é a segunda, não, terceira, quarto segredo. Vamos para o quinto segredo. Chega, quinto segredo. O quinto segredo, o que é? O quinto segredo é o seguinte. Quando eu fiz a primeira edição do livro, eu fui, logicamente, procurar nos arquivos do Itamaraty o que para nós é fundamental, não só nesse caso, em outros casos também, o que a gente chama série telegráfica. Série telegráfica, que é a memória diplomática do que os telegramas que são transacionados entre a Secretaria de Estado e o nosso delegado lá na reunião, compreende? Isso é o que é a realidade, compreende? Isso é o real. Então, aconteceu o seguinte, eu cheguei lá no Itamaraty, isso eu conto até. Eu falei, eu queria ver a série telegráfica do Barão do Rio Branco, do Rui Barbosa, na Conferência de Haia. Onde está? Eu falei, olha, não está. Já estava tudo bagunçado num armário lá. Veja bem, isso 107 anos passados depois. Então, eu falei, depois de um século, não havia sido organizado a série telegráfica. E, logicamente, não havia sido publicado. Então, o que acontece? Quando... Eu não vou... Porque um colega do Itamaraty... E eu acabei fazendo a primeira edição consultando, assim, ao Deus dará, um documento ou outro, porque não tinha tempo. Era um armário lá todo bagunçado. Compreende? Eu peguei uma outra coisinha e pus. Mas acontece que aí veio um colega nosso, o embaixador Maurício, e organizou a série completa. E eu tive a honra de ser convidado para fazer o prefácio. Está aqui. Esse livro aqui é fundamental. Isso aqui é a série telegráfica. Eu vou mandar até para o Rossini ter na biblioteca de vocês. Essa aqui é a série telegráfica entre o Rui e o Barão. Isso aqui é o documento vivo. Isso aqui é, como eu digo, é diplomacia real. Isso aqui é o real. Compreende? Tanto que eles trocam telegramas, trocam 300 telegramas durante 3 meses, desse tamanho, olha aqui. Compreende? É uma coisa, inclusive, telegramas os mais variados possíveis, sobre todos os assuntos. Chega modelos assim que o Rio Branco, o Rui Barbosa tinha momentos assim, que é muito difícil. Ele dizia assim, Rio Branco, você acha que isso aqui é fácil? Isso aqui é muito complicado. Você disse para eu defender tal posição, o Rio Branco era mais principista que o Rui. Mas é muito difícil, isso aqui é muito complicado, Rio Branco. Está aqui, não estou inventando, eu só ler. Vem para cá, quero ver você falar isso aqui. E mais que isso, o Rui Barbosa dizia assim, há 2 semanas você não me escreve. Não, parece que até conversa de namorado, você me abandonou, não quer saber mais de mim. Não é possível, não é? Aí o Rui Barbosa, não, Rui, você é muito querido aqui no Brasil. As pessoas estão te elogiando de todo lado. O Rio Branco também era um craque, né? De maneira alguma. Você tem uma ideia? O Rui Barbosa tem um telegrama aqui que diz,
Rio Branco, a coisa que eu mais me arrependo de ter aceito essa convite aqui para vir para a Haia. Eu quero renunciar. O Rio Branco entrou em pânico. Não renuncie, doutor Rui, de hipótese alguma. O senhor é muito querido aqui entre nós. Então, é o real, que a posição do Brasil foi forjada ao rojo vivo, ao fogo vivo, compreende? Não é brincadeira isso, não. Então, essa aqui, essa série telegráfica, fica muito claro o seguinte: na série telegráfica, entre as coisas que eu citei, além do incidente que ele narra com a Rússia, que é muito importante, o Rui Barbosa diz, foi um felicíssimo incidente. Tá? O Rui ficou muito amigo da Rússia. O Rui Branco também. Ficou muito próximo da Rússia. Então, eu acabei buscando o Rui e achando a Rússia. Eu até levei um susto. Falei, caramba, porque a conferência era convocada pelo czar da Rússia. Essa conferência de paz da Haia foi convocada pelo czar da Rússia. E até uma coisa estranha, você deve um czar convocar uma conferência de paz, porque esse czar, Nicolau II, tinha um lado pacifista. É uma coisa assim que eu descobri isso daí com um colega russo. Ele falou, o Carlos e o Boris, ele falou assim, acho que somos nós dois só que estamos falando desse lado pacifista do czar aqui em Moscou, porque eu estive em Moscou já várias vezes, né? Até o ano retrasado. Porque eles já não têm muitas vezes consciência que a Rússia tem um papel muito importante em promoveu a primeira conferência de paz na história moderna. Foi a Rússia que promoveu. Isso está aí, tem história, compreende? Mas veja bem, o que acontece aí? Quando eu fui lá para a Haia, um destacado mestre meu, professor Vicente Marota Rangel, vocês devem falar Marota, eu não estudei direito, estudei sociologia, mas o Marota dava aulas de sociologia também, compreende? Aí eu fiquei muito amigo do Marota. Aí o Marota disse, Carlinhos, quando você estiver lá na Haia fazer a tua pesquisa, você vai ver, vai entrar no palácio, vocês já tiveram naquele palácio, aqueles corredores enormes, tal, no Palácio da Haia, você vai ver, dos corredores, um busto do Rui Barbosa. Tá bom. Você dobra à direita. Falei, professor, o que eu vou encontrar? Falei, o mestre não tem desconto. Você dobra à direita. Caramba, eu falei, o professor está mandando aí. Eu, como discípulo, sigo o professor. Ele falou assim, uma outra disse, aquele jeitão do Marota, você dobre à direita, Carlinhos. Professor, o que eu vou encontrar? Você dobre. Bom, segui o professor Marota. Quando eu dobrei, aquilo era simplesmente a sede da Corte Permanente de Arbitragem. Quando eu disse que era brasileiro, eles disseram, quase faltou estourar champanhe, puseram o tapete vermelho para mim, porque o Rui foi quem salvou a Corte Permanente de Arbitragem. Veja, isso é muito importante. A Corte Permanente de Arbitragem existe até hoje. E vocês sabem o papel da arbitragem, vocês conhecem muito mais do que eu, a importância da arbitragem, não é isso? Em vez de você 20, 30 anos, você resolve uma questão em um ano. Então, você vê que a arbitragem é fundamental. Eu até menciono um pouco isso nessa segunda edição do livro, e essa corte lembra até uma passagem do Padre Vieira. O Padre Vieira, que talvez podia ser chamado um precursor da arbitragem, diz o seguinte, que na antiga Judéia, o Padre Vieira, os juízes ficavam sentados à porta das cidades para poupar tempo, dinheiro e a paciência das pessoas, para resolver as coisas logo na entrada. Hoje está um pouco diferente, né? Para você ver um juiz, você tem que se hospedar, ficar tempo. Na antiga Judéia não era assim, não. Os juízes ficavam sentados às portas da cidade para poupar sandália, dinheiro e paciência das pessoas. Então, quer dizer, a arbitragem é fundamental. E essa corte existe até hoje. É a principal. Hoje, a arbitragem, se você sabe melhor do que eu, se difundiu muito no mundo. Você tem várias cortes de arbitragem, vários tipos, mas essa corte da Haia é a principal corte. Você tem hoje, aqui no Brasil tem vários, nos Estados Unidos tem vários, bom, tem muitas coisas de arbitragem. Mas o que acontece? O Rui Barbosa tem um telegrama aqui que diz o seguinte para o Rui Branco: vamos defender a corte permanente. E ficamos contra a proposta americana. Isso é uma finta, compreende? Isso é uma finta, porque o que o Rui estava preocupado era manter a corte de arbitragem e dar uma finta
O que ele faz é o seguinte, ele joga, como diz o pessoal fala hoje, ele joga água no chope americano. Compreende? Tanto que o Euclides da Cunha, quando ele recebe o Rui Barbosa aqui, o Euclides da Cunha diz, Rui, isso eu registro no livro, você foi o l'enfant terrible. Ele é um fã terrível da conferência, porque o Rui ele deu a jogada. Fez o quê? Ele conseguiu bloquear a proposta americana, os americanos até se desinteressaram depois dessa proposta de fazer um tribunal internacional com a separação de linhas, e os alemães entraram nessa, depois entrou o inglês e o francês, e o que acontece? O Rui garantiu o quê? A Corte Permanente de Arbitragem. E o pessoal lá em Haia é extremamente grato ao Rui Barbosa. Pra você ter uma ideia, eu fiquei chocado. Inclusive, quando foi 110 anos da Corte Permanente de Arbitragem, eles vieram ao Brasil e me convidaram para um seminário. Compreende? Então, isso daí não é pouca coisa. Então, a grande conquista do Rui, na Haia, foi a Corte Permanente de Arbitragem. Então, aí estão 5 segredos, compreende? Que eu acabo de passar para vocês. O que eu vou dizer, tem outros comentários que eu deixo para fazer depois, mas eu acho o seguinte, diante de uma obra como a do Rui Barbosa, a gente tem que ter uma certa humildade em estudar essa obra, compreende? É uma obra que exige de nós um tipo de uma dedicação semelhante àquilo que uma vez, desculpe, eu fiquei muito ligado ao professor Norberto Bobbio, quando eu trouxe o professor Norberto Bobbio ao Brasil, fiquei muito próximo dele. Depois tive várias vezes com o Bobbio em Turim, na Itália. E o Bobbio, uma vez, quando eu esteve aqui na UNB, eu pedia para os conferencistas, na última palestra, falar uma palestra por eles mesmos, ou seja, Bobbio por ele mesmo, para contar as suas convicções, os seus equívocos, compreende? Os momentos mais importantes da sua vida, compreende? Contar não o que ele defende, mas por que ele defende e como ele defende, compreende? Isso que eu pedia para ele falar. O Bobbio, quando começa a palestra dele, está do meu lado, o Bobbio diz o seguinte, ele fala em italiano, né? Ele diz assim, io sono um enano, ou seja, eu sou um anão. Quando o professor disse isso, eu falei, se o professor Bobbio está dizendo que é um anão, o que eu sou? Eu sou uma criancinha. Ele disse que é um anão, eu sou uma criancinha. Diz ele, e eu sono um enano, como dizia Newton, se eu vi mais longe, foi porque subi em ombros de gigantes. Aí, isso dizia Isaac Newton, e foi em cima, compreende? Então, quer dizer, na verdade, eu cito aqui outros exemplos, eu não vou entrar aqui para poder possibilitar o debate com vocês, mas eu cito aqui outros exemplos que demonstram muito bem essa importância de você ter um respeito pela obra, para estudar, inclusive um respeito para você até mudar de opinião ou avançar determinadas opiniões que você não tenha visto claramente numa primeira leitura. Então, eu deixo agora aberto as perguntas e, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero, antes de mais nada, desde já, agradecer ao confrade Carlos Henrique Cardim pela sua brilhante manifestação relativa a Rui Barbosa, iluminando um personagem que é central na história da inteligência brasileira. E devo, em seguida, dizer que essas jornadas universitárias que nós temos desenvolvido semana após semana, mês após mês, deve tudo à mantenedora do Centro Universitário IESB, professora doutora Eda Machado, bem como ao reitor Luiz Cláudio Costa, professor doutor, assim como a professora doutora Ani Ávila Assunção, coordenadora do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Registrar ainda que tenho a honra de partilhar esse momento muito especial da vida acadêmica com as ilustres presenças dos debatedores, professores intelectuais e acadêmicos de relevância, Maria da Glória Aquino, Maria Margarete Vieira, Tiago Aguiar de Pádua e Renato Zerbini.
incontinente, passo a palavra à professora doutora Maria da Glória Aquino para a sua manifestação. Boa noite, professor Rossini. Boa noite, professor Carlos Henrique, todos os demais aqui presentes. É uma honra poder inaugurar esse momento após a fala do doutor Carlos Henrique. E me permitam, porque o doutor Carlos Henrique ele mencionou muitos autores, muitos escritores, mas eu vou tentar inovar e ao longo da fala dele me chamou muita atenção e me rememorou uma frase de Albert Camus. Je vais vous confier un secret, mon cher. N'attendez pas le jugement dernier, cela arrive tous les jours. Para quem não conhece francês, vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele realiza-se todos os dias. É uma frase de Albert Camus, de 1956, e que eu achei muito apropriada para o momento em que nós estamos a falar de Rui Barbosa. E o professor Carlos Henrique mencionou diversas falas também do grande mestre Miguel Reale. E Miguel Reale tem uma frase que também eu acho muito curiosa, que ele diz que o povo que não tem mesma história, né, é como o homem que não tem memória, né, é irresponsável, é inútil. Então, eu peço licença exatamente nesse momento, e a licença se faz tão imperiosa, para ter a honra, né, uma vez que não me sinto com todas as credenciais necessárias para falar sobre o legado deixado por Rui Barbosa. Né, nós estamos, então, eu peço licença nesse momento para falar desse legado de Rui Barbosa. E, não menos, quando a gente fala do legado, o legado, geralmente, ele é muito comentado no momento da morte. E a morte de Rui Barbosa se deu no dia 1º de março de 1923, né? Quando Rui Barbosa contava com exatos 73 anos e decorreu na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, exato dia em que celebramos o Dia Mundial da Zero Discriminação e também o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, Rui Barbosa, ele morou muitos anos na cidade do Rio de Janeiro e, de fato, veio a falecer em Petrópolis. E um dado curioso, que o professor Carlos Henrique provavelmente deve saber, né, é que naquela época nós não contávamos com as modernidades das telecomunicações, dos procedimentos, né, das redes sociais que transmitem a morte num momento tão rápido, tão célere como nós temos hoje, né? E em algumas cidades, a morte de Rui Barbosa ela demorou exatos 15 dias para que tomassem conhecimento de que o mestre Rui Barbosa havia falecido, ou seja, chegou com um atraso de 15 dias. Né? Então, em alguns momentos, né, foram feitos até algumas homenagens simbólicas com o próprio retrato de Rui Barbosa. E uma curiosidade é que exatamente no ano de 1949, né, os restos mortais de Rui Barbosa, que inicialmente ele foi sepultado, né, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, ele depois foi transladado para o Tribunal de Justiça da Bahia, né, hoje conhecido como Fórum Rui Barbosa. Né? Mas, de fato, a morte de Rui Barbosa, ela causou, digamos assim, uma comoção nacional, uma comoção no Brasil, né, com uma repercussão mundial, e essa repercussão ela é amplamente
conhecida e foi muito bem destacada pelos feitos de Rui Barbosa, como mencionou o doutor Carlos Henrique, ou seja, os grandes feitos na diplomacia, para a diplomacia, ou na diplomacia brasileira, ou para a diplomacia mundial. O doutor Carlos Henrique, ele fala com uma volúpia, né, que dá um ânimo, doutor Carlos Henrique. Mas, veja, eu estou empregando o termo volúpia, né, no sentido da advindo da mitologia, né? Aquele que, no sentido de que agrega uma virtude, uma ânsia muito grande de falar sobre a vida, com muita desenvoltura, né, para falar sobre a vida de Rui Barbosa. E, não raro, me fez lembrar de uma outra obra, doutor Carlos Henrique, que está, inclusive, no Museu do Louvre, em Paris, que é o encontro de Eros com a Psique, né? O encontro do amor com a sabedoria. Eu acho que Rui Barbosa ele reúne exatamente essas duas virtudes, se é que nós poderíamos falar, e já invocando essa grandiosa memória de Rui Barbosa, esse amor que ele tinha pelo trabalho, que só pessoas que detêm a seriedade, o amor e o afeto pelo que faz é que consegue desenvolver os grandes feitos para se deixar para a história. E, como o senhor muito bem mencionou, até a mansidão dos sábios, ou seja, até o controle da psique sobre as reações ou sobre a ação do indivíduo. Bem, eu poderia falar muito de Rui Barbosa, né, efetivamente, mas eu não quero, claro, me estender muito, até porque o doutor Carlos Henrique destacou aí um grande legado deixado por Rui Barbosa, mas antes de eu me encaminhar para o final, me chamou muita atenção a fala do doutor Carlos Henrique, quando ele fala sobre a contribuição de Rui Barbosa para o Tribunal de Arbitragem, doutor Carlos Henrique. Até porque eu sou uma estudiosa das soluções autocompositivas de conflitos, não só as autocompositivas, mas também as heterocompositivas, onde se inclui a arbitragem, e, de fato, Rui Barbosa ele prestou um grande contributo ao Instituto da Arbitragem, não só brasileira, que é o Instituto da Arbitragem, ele já surgiu no ordenamento jurídico brasileiro só em 1996, né? Mas o contributo da arbitragem no âmbito internacional. Mas, infelizmente, né, por decorrência do falecimento de Rui Barbosa em 1923, ele não pôde, né, presenciar a entrada em vigor de um grande documento que eu reputo, datado de 1945, é a Carta das Nações Unidas, que prevê logo lá no artigo 1º quais são esses propósitos das Nações Unidas. E no item 2, essa carta ela especifica exatamente que seria o propósito, é o desenvolvimento de relações amistosas entre nações, né? Sobretudo baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e a própria autodeterminação dos povos, né, visando a busca de uma paz universal, se é que a humanidade consiga chegar a essa paz universal tão almejada, mas tão difícil de ser conquistada. No entanto, Rui Barbosa foi um grande contribuidor, se é que eu posso falar assim, mas prestou um grande contributo
de fato, para o desenvolvimento dessas relações amistosas entre países. E a Carta das Nações Unidas eu posso até reputar como sendo um documento, né, sobretudo aí pós-Segunda Guerra Mundial, um momento que não foi vivenciado por Rui Barbosa, porque ele vivenciou uma outra efervescência histórica, né? Ele vivenciou o final do século XIX, com o início do século XX, estamos cá nós, né? Em pleno século XXI, reavivando essa memória, esse legado de Rui Barbosa. Então, a gente pode dizer que ele viveu um tempo muito interessante também, muito rico em muitos acontecimentos, né? Ele não pegou a Segunda Guerra Mundial, mas ele pegou a Primeira Guerra Mundial, né? As rápidas transformações de uma sociedade, né? Que caminhava aí naquela época num progresso industrial, né? Ele passou pela monarquia, inclusive, né? Ele foi um grande defensor da abolição, né? Isso tem que ser destacado, o grande contributo que Rui Barbosa prestou à causa abolicionista, também a questão rural, né, no nosso país, que ainda hoje é motivo de muita preocupação, né? Eu tenho que necessariamente fazer referência ao aperfeiçoamento social e político de Rui Barbosa também em relação à educação, ao processo educativo no nosso país, né? Não posso deixar de mencionar que Rui Barbosa foi um grande estudioso de línguas, como o doutor Carlos Henrique muito bem mencionou aí, de uma forma transversal, ao mencionar que Rui Barbosa fez uma defesa no Tribunal de Haia, né, em francês. Então, por isso que eu iniciei a minha fala pedindo licença aos senhores, mas me pronunciando em francês, em própria homenagem ao legado de Rui Barbosa, né? Ele também tem obras, e aí me lembrou um parecer que eu já li sobre Rui Barbosa, que trata sobre a redação, ou seja, o significado da palavra redação, o tamanho, a preocupação dele com os pronunciamentos em que pese ele não ter, como o doutor Carlos Henrique mencionou, nenhum livro escrito, mas ele tem um parecer tratando somente sobre redações, e isso tem que ser rememorado na fala nesse resgate à memória de Rui Barbosa. E, além disso, a preocupação que ele tinha, né, em buscar hoje, né, que seria um grande pesquisador, mas ele era muito meticuloso com a coleta de dados exatamente para a elaboração dos seus pareceres, né? Então, efetivamente, Rui Barbosa ele presta um grande contributo, não só ao uso léxico da nossa linguagem, mas sobretudo, na busca de uma igualdade jurídica das nações. E, de fato, ele não pôde presenciar a criação da Carta das Nações Unidas, mas ele sempre se preocupou com a paz no Brasil e no mundo. Bem, diante de tudo isso que o doutor Carlos Henrique mencionou, eu gostaria de formular uma única pergunta para o doutor Carlos Henrique. Uma única, doutor Carlos. Talvez uma única pergunta extremamente complexa. Qual seria o sexto segredo de Rui Barbosa? Sexto. Porque esse homem apresentou 5 segredos, mas eu creio que Rui Barbosa, dada a sua complexidade de alma, é provável que ele tenha até muito mais do que um sexto segredo, e eu gostaria de descobri-lo. Doutor Carlos Henrique,
E, olha, parabenizando desde já pela brilhante palestra, a conferência que o senhor ministrou. O professor Rossini, ele nos proporciona esses momentos muito salutares de nós conversarmos, acaba sendo um diálogo, se é que podemos falar assim, com os grandes, né? E é preciso ter a humildade necessária para ouvir os grandes e ouvir os contos e os acontecimentos históricos. É por isso que, como uma vez mais, eu peço licença, pelo meu atrevimento, se é que eu posso dizer assim, de falar também sobre o legado, sobre esse personagem, essa figura política, essa figura, esse diplomata tão destacado, né? Até porque ele foi ministro da Fazenda, o senhor não mencionou isso, mas ele foi ministro da Fazenda no nosso país, mas, sobretudo, pela consagração, né, pelo posicionamento dele tão inovador e tão renovador da sociedade, naquele momento de efervescência cultural, efervescência histórica e, sobretudo, uma efervescência social. Então, diante de todas essas facetas que foram apresentadas de Rui Barbosa, eu retomo a palavra ao professor Carlos Henrique, perguntando-lhe, né, qual seria esse sexto, e eu fiquei curiosa até por muitos segredos de Rui Barbosa, doutor Carlos Henrique. Minha caríssima professora Maria da Glória Aquino, beijo as suas mãos pela manifestação exuberante nessa noite de alta significação intelectual e peço licença ao professor Carlos Henrique Cardim para que responda a esta excelente provocação ao final. E, nesse sentido, passo incontinente a palavra à ilustre jurista Maria Margarete Garcia Vieira para a sua manifestação nesta noite que já aguarda desde sempre. Boa noite, muito boa noite a todos. Professor Rossini, nosso querido mestre, que conduz esse trabalho sempre com uma sensatez, com escolhas brilhantes, como não é diferente essa noite, ao contrário, é uma grande palestra, uma pessoa que nos vem enriquecer e nos honra com a sua presença, embaixador Carlos Henrique Cardim. Muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada pelas suas ideias, pelas suas pesquisas e por esses segredos todos revelados, que só nos faz buscar mais e conhecer mais essa figura que já nos acompanha desde sempre, que é Rui Barbosa. Boa noite aos demais membros deste painel, professor Renato Zerbini, professor Thiago Pádua. É uma honra estar aqui com vocês. Peço desculpas pela minha voz, estou afônica, então tentarei não me estender muito na fala. Imagina, se Norberto Bobbio se considerou um anão. Meu Deus do céu! Sono enano. Meu Deus do céu! É impressionante uma coisa dessas. Eu estudei Norberto Bobbio, aprendi com Norberto Bobbio, ensinei para os meus alunos as ideias de Norberto Bobbio, e eu acho fantástico, e por isso, embaixador Cardim, que eu fico tão encantada de saber dessa sua proximidade com ele, que dá uma inveja branquíssima, mas dá, porque é assim, eu acho que deve ser uma coisa apaixonante poder dividir e conversar com ele pessoalmente. Eu nunca tive essa honra, mas hoje me sinto assim plena de ouvir o seu relato destas situações, que é uma coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Mas, ora, o que os grandes se acham, os verdadeiros sábios, eles não se acham sábios, né? Eles são, que coisa linda. Só isso já valeria a noite, não fosse todas as outras informações e debates que aqui estão sendo estabelecidos e as provocações postas.
E fiquei encantada também com justo através dessa descoberta dessa série telegráfica, das cartas de Rui Barbosa com Barão do Rio Branco, e a humanidade que transparece nestas conversas, né? Mostra que coisa fantástica, né? São pessoas que estão lá, naqueles lugares, naqueles cargos, naqueles momentos, fazendo o seu melhor no dia a dia. E por isso que deixam esse legado. Porque houve essa intencionalidade de participar, de fazer o melhor, sem projetar. Eu quero um futuro na escola. Não, eu vou fazer o meu dia a dia agora, né? E vou fazê-lo no melhor que eu posso. E aí eu vou me arriscar a fazer só uma brincadeira, e o professor Carlos, o professor, embaixador Carlos Cardim, me perdoe se eu disser uma bobagem, mas aí vai ser a interrogação para o senhor confirmar no final. Antes eu retomo as suas palavras para dizer que ele era um grande orador, né? Além de todas as outras, político, advogado, embaixador, escritor, filólogo e todas as outras coisas, né? Um grande orador. Eu era criança e nem sabia quem era Rui Barbosa, nunca tinha ouvido falar nele, mas lá em casa já corria um dito que era assim: e um advogado teve a seu galinheiro, a sua casa assaltada, né? Que foram afanar umas galinhas, e que esse advogado falou o seguinte: não é pelo bico de bípede, nem pelo valor intrínseco do galináceo, por ousares transpor os umbrais da minha augusta residência. Se for por mera ignorância, perdoo-te, mas se for por abusar da minha alma prosopopeia, juro-te pelos tacões metabólicos de meus calçados, que dar-te-ei tamanho bordoada que transformarei sua massa encefálica em massa em cinzas cadavéricas. E aí o moço que estava lá afanando umas galinhas disse assim: mas, ué, seu Rui, posso levar as galinhas ou não? E isso era repetido. Todos tentavam falar essa linguagem rebuscada, decorar isso aí para passar um para os outros, né? E atribui-se a Rui Barbosa. Não sei se é verdade ou não, mas daí a lenda de Rui, passeando pela política, passando pela diplomacia, passando pela modificação da Constituição, né? Criando o Supremo Tribunal Federal na Constituição, que até hoje mantém esse espírito que foi naquela data de 1891, né? Colocado, iniciado, e por ser um orador, a história oral ela caminha e muitas vezes atribui fatos que não são verdadeiros, existem invencionices e existem verdades que são modificadas, como toda a história oral o por cada um que a reconta, não é? Mas o que eu posso é dizer que, diante da humanidade que foi posta aqui, através da sua palestra por Rui Barbosa, e que dizia: olha, me arrependo de ter aceitado esse cargo, eu acho que eu vou renunciar, né? E que nos torna, de certa forma, tão próximos a ele, que é uma coisa que é inédita, maravilhosa. E pedir de certa forma, esse socorro ao seu mentor, né? Essa interlocução com o Barão de Rio Branco é uma busca de um retorno, de uma força. Todos precisam fortificar-se onde estão. E por isso precisamos dos mestres, precisamos dos mentores, precisamos dos professores, precisamos dos amigos para continuarmos caminhando. Mas quero dizer que eu não posso acrescentar absolutamente nada, além de parabenizá-lo por esse trabalho brilhante
e dizer que é uma honra, é um grande prazer estar aqui ao seu lado, ouvindo o que o senhor tem para nos ensinar, e tenho certeza que muito virá ainda, e agradecer muito poder participar nessa noite aqui. Muito obrigada. Obrigadíssimo, professora Maria Margarete. Grande alegria e satisfação ouvi-la. E, incontinente, passo a palavra ao professor Tiago de Pádua para as suas ponderações. Boa noite a todos. Professor Rossini, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o professor Cardim pela exposição, muito clara, muito didática. Cumprimento também os demais debatedores, Renato, professora Maria da Glória, Margarete, Eulírio, que nos assiste também, enfim, todos os que estão aqui presentes. Também não posso deixar de agradecer por reiteradamente permitir que às quartas-feiras nós tenhamos essa oportunidade de discutir temas à maneira dos intelectuais, não é? Algumas referências que nós temos tido a oportunidade, o prazer, a satisfação de ouvir, são verdadeiras manifestações intelectuais que nos chamam a atenção, não é, professor Rossini? Eu gosto sempre de fazer referência a um livro do professor Enzo Traverso, italiano, cujo título é exatamente esse, né? Onde foram parar os intelectuais? Eu penso que, pelo menos na quarta-feira, nós sabemos onde eles foram parar, professor Rossini. O professor Cardim aqui é um exemplo vivo, porque trouxe algumas reflexões importantes sobre o Rui Barbosa. Considero particularmente o Rui Barbosa um vulto da nossa República, que possui luzes e sombras, e que muitas vezes, em razão de certas questões ou relacionadas às luzes ou relacionadas às sombras, ficam alijadas, não devidamente analisadas pela imensa maioria daqueles que deveriam fazer essa observação, não é? Eu tenho aqui imensa satisfação de trazer também algumas reflexões, porque o Rui Barbosa era produto do seu tempo. E me fascinou bastante a abordagem do professor Cardim, quando, ao trazer uma proposição de inventariar algumas circunstâncias relevantes da vida de Rui Barbosa, que se confundiam também com a vida da nossa República, fazia através desse expediente de desvelar, não é, segredos, evidentemente jogando luzes e chamando atenção para pontos não tão debatidos. É uma forma muito importante, e me permita, professor Cardim, também inteligente, de ressaltar aquilo que você mencionou sobre o Bobbio e a maneira de subir nos ombros dos gigantes para enxergar mais longe, também aquilo que você, professor Cardim, fez agora, subindo, né? E efetivamente, embora pequeno em estatura, o Rui Barbosa não foi famoso por ser uma pessoa de estatura alta, seguramente foi um gigante de nossas letras em diversos aspectos, seja no contexto da literatura, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, a relação que manteve, que entreteve com diversos homens de nossa alta cultura daquele período, a relação que manteve com Machado de Assis e tantos outros. E eu aqui também ressalto um dos aspectos que poderia, de alguma forma, vir a contribuir e tentar, de alguma maneira, equacionar, não é, essas discussões. O elemento que eu chamo a atenção está bem escondido no livro Memória, do Rodrigo Otávio,
que manteve com Rui Barbosa uma relação de amor e de ódio, né? Amor e ódio que está lá num dos capítulos finais da última edição, né, em 3 volumes do livro Minhas Memórias dos Outros. E Rodrigo Otávio, que também foi da Academia Brasileira de Letras, foi ministro do Supremo e travou com Rui Barbosa disputas conhecidíssimas, né? Inclusive algumas delas judiciais ou por meios de autocomposição, inicia o capítulo das memórias sobre o Rui Barbosa com uma frase que chama atenção. Ele começa dizendo, olha, Rui morreu brigado comigo. E, efetivamente, trouxe ali naquelas memórias motivos que deveriam levar muito mais a uma aproximação do que a uma forma de distanciamento. Mas o que chama atenção nessa construção daquele capítulo das memórias sobre o Rui Barbosa é que ele leva a crer, sem dizer explicitamente, que talvez Rui Barbosa tivesse ficado brigado com Rodrigo Otávio, porque o pai de Rodrigo Otávio falece, professor Rossini, e deixa uma biblioteca fabulosa, e Rui Barbosa teria corrido logo para ser um dos primeiros a comprar alguns volumes daquele espólio que havia ficado, e demonstrou especial interesse nos 30 volumes do Demolombe, dos comentários sobre o Código Napoleão. E sugestivamente, repito, sugestivamente porque não está explícito, se quer fazer a sugestão de que talvez Rui Barbosa tenha ficado chateado porque não conseguiu ter acesso àqueles 30 volumes do comentário ao Código Napoleão. É claro que é uma afirmação muito subjetiva e, obviamente, a própria biblioteca do Rui Barbosa, posteriormente, deixaria claro que nós, na verdade, podíamos falar tudo. De alguém que tinha ambição por livros, mas jamais alguém que faria uma forma de afastamento de um amigo, de um próximo, de um familiar, porque não teve acesso a um grupo de livros por um preço mais reduzido. Mas o fato é também que isso demonstra significativamente, numa leitura lateral de rodapé que eu faço, que, acima de tudo, Rui era um amigo da leitura e dos livros, né, professor Cardim? Esse é o elemento que, para mim, deve ser mimetizado por todos nós, para além desses aspectos, e fica claro na manifestação do professor Cardim, desses elementos, não só a passagem pela AIA, as discussões postas e aquisição por aspectos de soberania e reafirmação do status muito mais imponente, a disputa entre uma questão americanista e uma questão germanófila, e todos esses elementos que são importantes, mas ressalta mais do que nunca, e aí eu trago essa, não vou dizer nem que é uma questão, professor Cardim, é só uma troca de impressões, porque Rui Barbosa foi uma figura que sempre se deixou talhar por aspectos que podem se mostrar controvertidos ou controversos, né? Ele não era fruto de uma família pobre, sem recursos, era oriundo de uma família com origem portuguesa. Seu tio-avô foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Império e, efetivamente, tem, nisso tudo, uma maneira de inserção diferente do que teriam muitas pessoas. A própria formação de Rui, em Pernambuco e em São Paulo, tem aspectos que até hoje precisam ser discutidos de maneira mais ampla, fora das questões de perseguição de professores, exatamente porque ali reside também uma formação muito importante desse caráter, né? Esse caráter político, esse caráter jurídico, de que maneira a formação de Rui Barbosa, mesmo com tantas páginas escritas, né, de que forma essa formação do jovem Rui Barbosa se projeta nesse momento que o professor Cardim
viria a abordar nessa noite brilhante, para que nós também possamos entender aquele resquício de país, né? De que país nós estamos falando. Não é apenas o país que criticou Rui Barbosa pela crise do encilhamento ou pela queima dos arquivos da escravidão. É também um momento em que nós falamos de Rui Barbosa, que teve um papel importante na luta abolicionista, que teve um papel importante na implementação da República após a queda da monarquia. Até que ponto nós podemos pensar nessa construção do Rui, nesse período posterior, de uma forma menos apaixonada, como fazem muitas pessoas, tentando apontar em Rui Barbosa esses elementos, seja do encilhamento ou da queima dos arquivos. O professor Rossini conhece melhor do que ninguém, porque talvez a maior crítica tenha vindo, né, de Gilberto Freire, nesse aspecto relacionado a esse tema, e lá dos seminários, né, de tropicologia e tantas outras questões que acompanhou, não é, Rossini? Perceber em loco o próprio Gilberto Freire fazendo aquelas críticas acerbas. Mas eu vou pegar emprestado uma manifestação que a professora Maria da Glória trouxe e transformar em metáfora e devolver para o professor Cardim. Porque naquele momento em que, de fato, Rui Barbosa falece em 1923, atribuem a ele uma conversa com alguns desembargadores do estado da Bahia, tomando de Rui Barbosa um empenho econômico, financeiro e de diversos outros modelos para que se construísse a nova sede do Tribunal de Justiça da Bahia. E quando isso surge, lá no fim da década de 40, pela data efetivamente também importante de nascimento, né, o centenário de nascimento do Rui Barbosa, aproveitam para fazer o traslado, né, dessa transferência dos despojos de Petrópolis para a Bahia, com o fundamento de que seria uma homenagem a Rui Barbosa. De fato, foi um grande evento cívico, de fato, foi um momento em que se construiu um monumento e, de fato, foi o momento que se inaugurou a nova sede do Judiciário Baiano. No entanto, isso foi vou usar também uma expressão conhecida, sonho de uma noite de verão, porque, evidentemente, isso serviu por alguns anos até que essa sede fosse abandonada e o Tribunal de Justiça da Bahia fosse novamente modificado, né? Abandonou-se a sede em que se encontravam os restos mortais de Rui Barbosa e o tribunal se mudou para uma sede nova em 2000, abandonando a sede antiga, mas isso tem que ficar dito, abandonando os restos mortais de Rui Barbosa, cuja origem de discussão central era exatamente fazer uma grande festa em torno do ilustre baiano. Só que essa festa durou não mais, eu repito novamente, como um sonho de uma noite de verão. E lá na Bahia se encontra hoje, de fato, os restos mortais de Rui Barbosa, e a metáfora, professor Cardim, que eu devolvo, é que muitas vezes ocorre uma disputa em torno da imagem e da memória de grandes homens apenas como um argumento para que outros tantos aspectos possam ser ambicionados e concretizados, como se fosse uma espécie de artefato, né? Até que ponto, nesse contexto, nós vimos o Tribunal de Justiça da Bahia usar como artefato esse argumento, apenas para conseguir uma verba, e lá na frente surge a necessidade de nova verba e nova sede, e se abandona, então, os restos mortais de Rui Barbosa. Claro que eu não estou aqui defendendo a devolução dos restos mortais de Rui Barbosa para Petrópolis, mas o fato é que as autoridades e a população do Rio de Janeiro, que celebravam também naquele momento Rui Barbosa, foram, de certa forma, enganados, professor Rossini, porque houve todo um discurso imponente e esse discurso imponente não deu devida atenção como a história deveria julgar com maior rigor.
E é com essas palavras, professor Rossini, professor Cardim, que eu finalizo aqui minha brevíssima manifestação, apenas para saudar mais uma vez a importância desses eventos de quarta-feira e, sobretudo, o dia de hoje, que foi abrilhantado pelo professor Cardim de maneira fabulosa. Boa noite a todos. Excelente, professor Tiago de Pádua. Gratíssimo pela sua manifestação, sempre repleta de luzes que engrandecem esses nossos eventos. Vossa Senhoria é cadeira cativa nesses acontecimentos. Não? Tenho a honra e a satisfação de passar a palavra ao embaixador, ao diplomata de campo, Renato Zerbini, que foi presidente de organismo da ONU em Genebra e que, na atualidade, volta à América Central, onde desenvolve atividades em prol da pacificação de conflitos que preocupam, na verdade, a humanidade, porque nós vivemos num sistema em que a ambicionada paz não se fez presente, né? Desde Westfália, né? E o professor Renato Zerbini é alguém que tem trabalhado de maneira reiterada, desde sua convergência com o professor Pensado Caridade, em favor da paz regional e mundial. Eu tenho a honra e a satisfação de passar a palavra para que lhe seja facultada a necessária manifestação nessa noite. Obrigado, professor Rossini. Que alegria estar aqui em companhia do meu querido embaixador Carlos Henrique Cardim, de quem também já bebi muito em minha formação, século passado, no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Assisti várias conferências, palestras do embaixador Cardim durante a minha graduação em Relações Internacionais, e sempre meu mentor, doutor e grande amigo, o professor Cansado Trindade, sempre falava com muito carinho do embaixador Cardim. Então, para mencionar, embaixador Cardim, que aqui também nós não somos tão hábeis na intelectualidade, nós também somos modestos, mas, apesar de tudo, somos intelectuais que tornamos as quartas-feiras sempre noites agradáveis de intenso debate, e que agradece com sua presença, com a professora Margarete Vieira, professora Maria da Glória. É uma alegria estar aqui compartilhando todo essa edificação dos segredos de Rui Barbosa, que é essencial para que nós possamos aprofundar no conhecimento e, inclusive, aproveitando essa edificação desde o primeiro segredo, quem é Rui Barbosa. Segundo segredo, e Rui Barbosa, sobretudo, é um excelente orador, né, e dotado de extrema coragem. Isso é essencial e parece que falta muito nos dias de hoje, né, essa coragem no universo político, no universo da diplomacia, essa coragem combinada por aquilo que o professor Bobbio também qualificava como a maior virtude, que é a mansidão. Uma coragem mansa é ainda mais difícil. Terceiro segredo, também muito interessante, a partir de Rui Barbosa, de seu liberalismo social para um social-liberalismo, né? Isso é realmente intrigante. O quarto segredo, que a vitória da Haia foi do Brasil como um todo, que vai andando em convergência para o quinto segredo, através daquele esforço hercúleo realizado pelo senhor, a partir da série telegráfica do Barão do Rio Branco e do Rui Barbosa, acerca da Conferência de Paz, embaixador Cardim. Eu aproveito para compartilhar aqui, uma vez no Palácio da Nação, em Genebra, estava justamente esperando uma reunião na biblioteca, e aí fui consultar alguns documentos históricos da presença brasileira em reuniões diplomáticas na história acho que a tradução para o português do livro seria a diplomacia na história da sociedade internacional.
E ali havia uma qualificação de Rui Barbosa que eu gostaria até de confirmar com o senhor. Não sei se o senhor tem uma informação, mas, pelo que eu entendi, a participação de Rui Barbosa na segunda Conferência de Paz da Haia deu-lhe a reputação também de defensor das pequenas potências, né? Porque na esteira da primeira Conferência de Paz da Haia, que ocorreu lá em finais do século XIX, precisamente no ano de 1899, o cenário histórico da industrialização e expansão do comércio exigia medidas de salvaguarda por parte dos países. Então, houve aquela polarização das nações em dois blocos, né? E a corrida armamentista tornava imprescindível a realização da Convenção sobre a Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais, que foi o nome oficial dado às Convenções de Haia. E aí entra justamente a história que o senhor nos contou, que o senhor nos transmitiu, narrou acerca do czar russo, né? O czar Nicolau II convocou a primeira conferência que, se não me engano, teve o consentimento de 26 países. E aí, justamente, estabeleceu diretrizes de mediação e arbitragem, né? Além de discutir os direitos das nações beligerantes e neutras. A participação de Rui Barbosa nessa conferência ela foi fomentada se não me engano, pelo diplomata Manuel de Oliveira Lima, que em 1906 indicou justamente na imprensa o seu nome, recebeu o apoio de um proprietário do jornal Correio da Manhã, cujo nome era Eduardo Bittencourt. Mas, especialmente, a participação de Rui Barbosa na segunda conferência foi, segundo os documentos e outros artigos, um dos apogeus da carreira de Rui Barbosa. Isso me chamou a atenção, né? Porque, sobretudo quando a gente tem a formação em relações internacionais, foca no Rui Barbosa, na Águia de Haia. Então, alguns trechos de discursos reputados a Rui Barbosa concedeu-lhes esse título de defensor das pequenas potências, especialmente para discursar em prol da soberania e da igualdade jurídica dos Estados. E aí, eu até anotei no caderninho que lá em Genebra, né, e o que eu tenho aqui em português, eu traduzi lá na hora, mas, segundo consta, são falas de Rui Barbosa. Entre parênteses, dizia Rui Barbosa, durante a segunda conferência da Haia, dizia assim: vi todas as nações do mundo reunidas e aprendi a não me envergonhar da minha, medindo de perto os grandes e os fortes, achei os menores e mais fracos do que a justiça e o direito. Então, foi devido a pronunciamentos como esse de Rui Barbosa que, inclusive, se rejeitou a hierarquia de nações nos tribunais, e ele posicionando-se aí contrário ao projeto do Tribunal de Presas, que pretendia a divisão dos países conforme a tonelagem de suas marinhas mercantes, o que prejudicaria as nações latino-americanas. Né? Aí, nesse sentido, tem até uma outra frase, um outro período, que é destinado a Rui Barbosa, que diz, abre parênteses, a organização do Tribunal Internacional de Presas e da Corte Internacional de Arbitragem são dois problemas de natureza inteiramente diversa, que, evidentemente, deve obedecer, na sua solução, a princípios distintos. A constituição do Tribunal Permanente de Arbitragem é matéria de interesse universal, não diz respeito às nações segundo sua importância relativa. Não se poderia reconhecer diferenças de interesses, a não ser em favor dos fracos contra os fortes. A Constituição do Tribunal Internacional de Presas, pelo contrário, só respeita os estados que têm interesses no mar, isto é, quase exclusivamente, os que possuem marinha mercante e, portanto, na proporção
do valor dessa marinha que cumpriria medir-lhes os direitos na questão. E, para finalizar, com o intento de comprovar que, efetivamente, Rui Barbosa obrava em prol das potências ou das não-potências, abre outro parênteses. O argumento em favor das potências pode tornar-se uma arma de dois gumes, impossibilitando o aperfeiçoamento da arbitragem internacional. Pois, se os grandes não confiam na imparcialidade dos pequenos, os pequenos, de sua parte, podem apresentar razões para desconfiar da imparcialidade dos grandes. Então, meu caríssimo embaixador, se pode realmente confirmar que a participação de Rui Barbosa nessa segunda conferência da Haia deu-lhe a reputação de defensor das pequenas potências? Que alegria, embaixador, tê-lo aqui. Obrigadíssimo, professor Renato Zerbini. A sua manifestação enriquece a nossa noite, já memorável, né? E antes de devolver a palavra ao embaixador Carlos Henrique Cardim, eu peço a Gabriel, que nos socorre sempre do ponto de vista do auxílio técnico, né? Que abra o microfone, se estiver em sala virtual, do mestrando Rafael, que está realizando um estudo dissertativo para a conclusão do seu mestrado sobre o encilhamento, para que ele possa, estando em sala virtual, fazer uma pergunta ao embaixador Carlos Henrique Cardim. Muito prazer. Professor, obrigado por franquear a palavra, professor Rossini, muito gentil, como sempre. De fato, como o professor Rossini falou, eu estou falando dessa parte do encilhamento, né, do final do século XIX, e aí o que me chamou muita atenção é que o Rui Barbosa, ao organizar o Ministério da Fazenda, ele, de fato, centralizou a emissão ali em poucos bancos, né, mas, ao mesmo tempo, ele condenava a intervenção federal na emissão da moeda. E isso foi um dos problemas que acabou acarretando no encilhamento. A minha pergunta é em sentido a essa formação do Rui Barbosa, se entende o Rui Barbosa como alguém que tinha realmente um pensamento bem liberal, no sentido de economia mesmo, ou se foi uma situação da época de forças e ele entendeu que esse era o melhor caminho. Obrigadíssimo, Rafael. E, nesse sentido, eu devolvo a palavra ao nosso ilustre conferencista, o escritor Carlos Henrique Cardim, para que ele responda a este rol de provocações, caminhando para a síntese de nossa noite. Professor Rossini. Pois não, professora Marita Glória. Se o senhor me permite uma quebra de protocolo, Por favor. Se estivéssemos aí no Tribunal de Haia, isso seria imperdoável, essa quebra de protocolo. Mas o professor Carlos Henrique Cardim, ele me suscitou aí uma grande curiosidade, né? E me fez lembrar uma outra frase de Léo Burnet, que diz que a curiosidade sobre a vida em todos os aspectos, professor Rossini, é o segredo das pessoas muito criativas. E eu gostaria de complementar a minha pergunta, professor Carlos Henrique, para claramente a indagar-lhe como foi o processo criativo, ou como se iniciou esse processo criativo para descobrir os 5 segredos
do Rui Barbosa, o que te motivou, professor Carlos Henrique, para responder os próximos segredos de Rui Barbosa, mas o que foi que motivou essa curiosidade de se descobrir esses segredos de Rui Barbosa? E peço desculpas pela quebra, novamente pela quebra de protocolo, mas eu fiquei muito curiosa. Bem-vinda aqui, quebra de protocolo, professora Maria da Glória. Com a palavra, o nosso queridíssimo confrade Carlos Henrique Cardim. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a todos as suas intervenções, as suas perguntas. Vou tentar responder. Que são indagações, são provocações, e são ideias muito criativas. Começando com a Maria da Glória. E vou dizer o seguinte, Maria da Glória, o que me levou, e eu acho que tem um dito, que é de um grande poeta, chamado Ezra Pound, talvez o maior poeta do século XX. O Ezra Pound dizia o seguinte para os jovens: Curiosity, this is the advice. Quer dizer, a curiosidade, esse é o conselho que eu dou. Eu acho que isso daí, essa fórmula do Pound é uma fórmula sintética, como um bom poeta, e não se estende muito. Ele diz o seguinte: Curiosity, advice to the young, ponto. Eu acho que é fundamental, ainda mais quando você está aqui numa universidade, falar da curiosidade. Eu acho que isso é básico, compreende? Porque eu até, com os alunos, eu converso sobre esse assunto e digo que as grandes universidades do mundo têm um lema, né? Por exemplo, Harvard é Veritas, Oxford é Illuminatio Mea, Deo, a USP é a ciência vence, e assim por diante. Eu acho esses lemas muito grandiosos demais, compreende? Eu acho que o lema que eu daria para o MD é o lema esse, curiosidade. Eu acho que esse é o lema humano, que a gente pode falar perfeitamente, porque você tem uma curiosidade pelas coisas. Você perguntar o porquê das coisas. Daí eu acho fundamental a curiosidade, certo? Então, essa, digamos, é o segredo que eu lhe conto. Eu digo que é um segredo que eu acho que poderia ser compartilhado por muitas pessoas. Manter viva a curiosidade. Isso é fundamental. A palavra é essa, curiosidade, saber. Né? Bom, agora você tocou num autor, entre várias coisas que você falou, muito importantes, que me chamou muita atenção, que é o Albert Camus, que eu também tenho grande admiração pelo Camus. Né? E eu me lembrei aqui de um livro que eu acabei de reler, esse livro várias vezes, é O Mito de Sísifo, de Camus, onde o Camus ele começa citando uma frase de Píndaro, o grande poeta grego. E essa frase de Píndaro é uma síntese do que pode ser chamado também o que foi a vida de Rui Barbosa, que é o seguinte: ó minha alma, eu não quero a vida imortal. Eu desejo esgotar o campo do possível. Esgotar o campo do possível. Eu me lembro que o senador Petrônio Portela, o senador Marco Maciel, quando perguntavam para ele o que eles achavam que era, o que é a política, intimamente, eles diziam essa frase. Eles não falavam em Píndaro, mas eles diziam essa frase: é esgotar o campo do possível. Eu acho que isso é fundamental. E o Rui Barbosa procurou justamente isso, esgotar o campo do possível. Sexto segredo, que você quer tanto saber, pode ter mais do que sexto, sétimo, eu fico para ir no quinto, porque senão a coisa é longe demais. Mas tem vários segredos. Por exemplo, um dos segredos que eu gostaria de explorar mais é o que foi revelado por um grande pensador político e jurista chamado Hermes Lima. O Hermes Lima diz o seguinte, que o Rui Barbosa foi, veja bem, o ideólogo da Revolução de 30. Mas como? Você leva um susto. Como? O Rui Barbosa diz, porque a única pessoa que podia criticar com moral a República Velha era o Rui, porque ele tinha participado da organização, tinha se frustrado. Então, o Rui Barbosa, sem o querer, ele foi o grande semeador da Revolução de 30. Isso está no Hermes Lima, compreende? Então, eu acho que fica aqui um segredo para ser procurado. O Hermes Lima tem textos sobre esse assunto que valeria a pena ser relido com muita calma. Rui Barbosa como um ideólogo de 1930.
tá certo? Professora Margarete, a senhora me toca muito a falar do professor Bobbio e de uma maneira muito espontânea, direta, e realmente me julgo privilegiado e procuro, sempre que possível, levar avante aquilo que ele procurou me transmitir e que eu continuar a transmitir a outras pessoas também, compreende? E realmente posso me julgar até, não digo explicado, mas na verdade que foi muito bom em ter procurado o professor, ter publicado as obras dele, ter trazido o professor ao Brasil e ter ficado amigo dele, compreende? Eu me lembro que uma vez, e eu tenho que contar essa história, que é muito divertida, minha mulher gosta muito dessa história, ele me convidou para almoçar com ele lá em Turim, na casa dele. Eu falei, bom, o professor convidou, vamos almoçar com o professor, compreende? Então eu cheguei na casa dele, e estava a esposa dele, começou o almoço e tal, e aí eu não sei por que cargas d'água, na minha cabeça, naquela época eu estava servido no Chile, eu achei que o espanhol era muito próximo do italiano, não tem nada a ver. Eu achei que era, esse italiano aqui é tranquilo, eu vou de espanhol, dou uma ajustada e tal, e comecei a falar uma língua que era um misto, que eu não entendia direito. E eu falava, e aí o professor ficou calado, ficava me olhando, e eu chegou a um certo ponto que eu falei, aqui tem alguma coisa errada. Não é possível. O aluno chega e fica falando, e o mestre não fala nada. Deve ser o contrário, né? O mestre fala e o aluno escuta. Aí ele vira para mim e fala assim, Carlinhos, não capisco o seu italiano. Eu falei, eu também não. Eu assim, perché não parliamo em francês? Eu falei, isso, professor, grande ideia, vamos falar em francês. Aí ele começou a falar em francês, e ele dominava muito bem, né? Eu deixei ele falar, ele me deu umas aulas, porque não capisco o seu italiano. Eu falei, nem eu também estou piscando nada que eu estou falando. Porque esse maluco que está aí, compreende? Então, o professor Bobbio era uma figura realmente notável. E gozado, porque ele, quando começava a conversa dele, ele tinha um tom meio pessimista. Compreende? O Bobbio, o que ele viveu na Europa não pode ser otimista, né? Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, na Itália, você não pode ser otimista, né? Mas ele tinha um ar assim que ele às vezes ele me chamava a atenção de um certo pessimismo, compreende? Mas depois ele se revelava um grande otimista, compreende? Um otimista realista, compreende? Liberal no sentido de procurar caminhos e soluções. Ele começava a conversa um pouco pessimista, mas ele ia desabrochando e mostrando caminhos para você. Isso que eu acho interessantíssimo, entre as coisas que eu posso lembrar do professor. Citava, mas eu acho que ele deixou um exemplo muito grande de um grande professor. Que muitas vezes fala do Bobbio como filósofo, ele não se julgava filósofo, não. Ele era um professor, ele estudava um autor para transmitir para as outras pessoas. Então ele tem muita fidelidade, profundidade e didática. Ele é um grande professor. Os textos dele são que iluminam pontos que você acha muito difíceis às vezes de entender. Compreende? Então, eu gostaria de chamar a atenção nesse aspecto. Agora, eu gostaria de fazer... Estou fazendo comentários à parte, assim, daquele que vem. Sobre o Tiago, que o Tiago falou, que o Rui Barbosa foi realmente um grande amigo dos livros e da leitura. Ele fala muito disso, entre outras coisas, quando nessa oração aos moços, ele diz como é que era a vida dele. Eu acho muito interessante. Rui Barbosa era um madrugador. Ele acordava às 5 da manhã. 5h30 já estava estudando e lendo. Então, o Rui Barbosa é o exemplo dele. Ele achava que o melhor momento de poder ler era no amanhecer. Então, ele amanhecia em São... Ele conta isso no discurso de oração aos moços, que ele fez a formação dele estudando aos alvoreceres. Compreende? Isso eu acho uma ideia importantíssima, compreende? Porque ele relata como Maquiavel fala também de como era o seu dia a dia, naquela famosa Carta Vettori, compreende? Que Maquiavel se vestia de trajes especiais para entrar e perguntar, e não tinha medo de perguntar, Maquiavel, e Rui também não, aos grandes homens, aos líderes políticos, o porquê das suas ações. Por que se você fez isso?
Por que você atuou assim? Então, quer dizer, na verdade, essa intimidade que o Rui Barbosa procura desenvolver, eu acho que é, entre outras coisas, e logicamente aquilo que foi dito aqui, o Rui Barbosa ele foi muito um estudioso, e ele era realmente assim meio obcecado, compreende? Porque ele achava uma perda de tempo, e a coquetéis, a jantares e almoço. Ele era um péssimo político, nesse sentido de que ele não tinha paciência. O máximo que ele considerava era sair para ir ao cinema com a mulher dele. Um banquete, um jantar, um almoço, ele achava uma perda de tempo tremenda. Ele mudou um pouco a opinião dele quando ele começou a frequentar a Conferência de Paz da Haia. Ele mudou. O Rui Barbosa começou a se interessar em oferecer jantares e ficou muito entusiasmado com a verba, não só com a verba, mas também com as possibilidades de o que oferecia de conversa num jantar. Então, até ele disse que houve um jantar que ele ofereceu lá na Haia, que as pessoas saíram depois de meia-noite. Ele achou sensacional. Isso eu não teria dito tempos atrás, compreende? Ele realmente foi se adaptando cada vez mais à importância da vida social e, principalmente, da vida do político, compreende? Isso daí que eu acho uma coisa notável, que o Rui Barbosa ele tem uma contradição muito séria. A contradição do Rui Barbosa foi muito apontada pelo Gilberto Amado. O Gilberto Amado, que é um grande mestre, esse daí eu acho uma das figuras mais brilhantes de intelectual brasileiro, o Gilberto Amado dizia que o Rui Barbosa era uma estranha pessoa. A definição que o Gilberto Amado usa. Por que o Rui Barbosa era uma estranha pessoa? Porque o Rui Barbosa queria o poder político. E é muito válido você aspirar pelo poder político, mas não fazia política. Ele não frequentava a vida política. O Rui Barbosa era um lobo solitário. Compreende? Então, como é que você quer fazer política sem fazer política? Não dá. Então, ele diz, estranha pessoa o doutor Rui Barbosa. É a definição que o Gilberto Amado dá dele. Compreende? Então, fique registrado esse assunto. Agora, o Zerbini, um prazer enorme revê-lo aqui, e você trata de vários assuntos, né? E eu gostaria de chamar a atenção naquilo que você expôs aí, da atuação do Rui na Conferência de Paz da Haia, as posições que o Rui tomou. Você sabe que quem me chamou a atenção para isso não foi nenhum autor brasileiro. Foi um amigo meu, que é um grande sociólogo francês, eu acho que ele está vivo ainda, que é o Alain Rouquier. O Alain Rouquier, que foi embaixador da França aqui no Brasil, e é um dos grandes cientistas sociais da França. Uma vez, falando sobre o livro do Rui, o Rouquier, que é uma figura extremamente arguta e muito perspicaz, disse, mas, Cardim, esse Rui Barbosa, que você tem ele, na verdade, é um político anti-statu quo. É isso aí. Ele resumiu numa expressão, o Rui era anti-statu quo. Anti-statu quo da época dele. Compreende? Então, ele realmente, o Rui, ele se rebelou contra o statu quo. Compreende? Isso eu acho muito importante enfatizar, porque o Euclides da Cunha, que também era uma figura brilhante, eu cada vez mais admiro o Euclides da Cunha. Para mim, o grande ídolo atualmente, como diz o Vanderlei, meu ídolo é o Euclides da Cunha. Atualmente, meu ídolo. O Euclides da Cunha foi encarregado pelo Barão do Rio Branco para saudar o Rui Barbosa na sua volta em nome do Itamaraty. Tudo bem. Houve uma recepção no Itamaraty e o Rui foi saudá-lo. Sabe o que o Euclides disse? Você, Rui, foi o deputado das Américas. Você defendeu os países americanos, latino-americanos, sul-americanos. Você foi o l'enfant terrible da conferência. Você foi o l'enfant terrible. E depois o Euclides dá uma explicação positivista lá, mas é justamente isso. O espírito do Rui é de l'enfant terrible. Isso dito pelo Euclides da Cunha. Né? Eu acho que ele captou bem, o Euclides da Cunha, ele captou bem esse espírito de rebelde do Rui Barbosa. Compreende? Aparente com toda formalidade, tudo, mas o Rui Barbosa era profundamente, como disse o Orlando aqui para mim, falou, Cardim, mas esse Rui Barbosa é anti-statu quo. Para eles na Europa, totalmente anti-statu quo, o Rui Barbosa. Compreende? Bom, eu sei que eu não estou respondendo tudo, estou respondendo dentro daquilo que eu posso, para não alongar muito. E o Rafael, que está fazendo esse trabalho sobre o encilhamento, eu acho que o encilhamento, quer dizer, eu não entendi muito bem a sua pergunta no final, mas eu vou fazer algumas colocações sobre o encilhamento para você. É o seguinte, o Rui
foi o primeiro-ministro da Fazenda da República, certo? Teve uma das gestões mais tumultuadas que já houve. Eu acho que ele ficou 9 meses e não conseguiu ficar mais do que isso. Compreende? Mas o Rui Barbosa, segundo a interpretação que eu acho que você tem que ler, do Santiago Dantas, eu acho que é muito importante você ler o texto do Santiago Dantas e do professor Aliomar Baleiro sobre o Rui. Eu acho que o Aliomar Baleiro, que nós conhecemos na UNB, e o Santiago Dantas mostram que o Rui Barbosa está preocupado com o progresso do Brasil. O Rui Barbosa era industrialista. Ele achava que... por isso que ele brigou. A República no Brasil teve 2 cabeças. Uma era o Campos Salles, que era agrarista, que achava que o Brasil ia fazer café, mais café, e depois um pouquinho de café. Isso era o Campos Salles. E depois um cafezinho no final, certo? Só café. O Rui disse, não. Nós temos que diversificar a agricultura e temos que partir para a industrialização. Compreende? E tem um famoso discurso do Rui, que esse discurso você deveria ler. Se quiser, eu posso até... Passa para o professor Rossini depois seus dados, e eu vou mandar para você uma exposição que eu fiz na Fiesp, lá em São Paulo, sobre o Rui Barbosa e o pensamento industrial, onde eu analiso esse discurso do Rui, que é um discurso que ele faz no Liceu de Artes e Ofícios. Entre as coisas que o Rui fala, sobre industrialização e tudo isso, que são coisas que a gente conhece, mas tem um ponto que ele analisa muito importante, que ele fala assim, é fundamental o quê? A educação industrial. Como? Se não houver uma educação industrial, você não pode ter indústria. E a educação da indústria, o ensino da indústria, ele é muito mais do que o ensino técnico. Ele ensina o quê? Uma cidadania. E vai mais longe o Rui, disse, chegará um dia em que um ex-aluno do ensino industrial vai ocupar a direção da nação. Quem é esse ex-aluno? Quem é? O Lula. O Lula é formado no Senai. O Lula estudou no Senai. O Lula é um ex-aluno do Senai. O Rui Barbosa diz, chegará um dia em que um ex-aluno do ensino industrial vai ocupar a direção da nação. Você veja a lucidez do Rui. Compreende? A importância, não é lucidez no sentido de adivinhar uma situação, pode até ser um segredo, mas a intuição dele da importância da educação na indústria para transformar o ex-escravo num proletário. O proletário tem uma consciência social, sindical. Isso está no Rui Barbosa. Né? Então, o que eu acho que você... além das outras coisas que eu vou mencionar, é que há uma renovação hoje, liderada pelo pessoal da Unicamp, do estudo da importância do encilhamento. Que normalmente que fala em encilhamento, o Rui Barbosa, culpado. Desculpe, o encilhamento, o doutor Rui, primeiro não foi ele que começou, o encilhamento já vinha da época do Império, compreende? Então, não é o Rui. E depois, o encilhamento, ele deixou alguma herança positiva também. Algumas fábricas foram instaladas, compreende? Você vê isso claramente quando você analisa o depoimento de economistas estrangeiros sobre o Brasil. Compreende? Então, quer dizer, o encilhamento, quer dizer, tem, logicamente, toda uma parte assim, psicológica. Você deve ter lido já o Machado de Assis. O Machado de Assis tem uma crônica muito boa sobre o encilhamento, né? Sobre a loucura que era a época do encilhamento. Tá, acho que no livro do Machado de Assis, o Esaú e Jacó, tem uma crônica que ele fala que se você criavam-se indústrias na base da impressora de papel, você fazia papel, mais papel. Isso Machado de Assis fala, né, com a sua verve irônica, mas isso é verdade, não deixa de ser verdade. Mas o Brasil tentou se movimentar. Então, eu acho que o encilhamento, na verdade, ele hoje merece ser relido e ser estudado nessa luz desses autores que eu mencionei para você e outros que você, logicamente, deve conhecer. E tem um pessoal na Unicamp que tem feito um trabalho muito interessante de economia, de reposicionar uma leitura, e do próprio Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa, ele na verdade, ele tentou fazer uma gestão inovadora, mas é aquela velha história. O Rui Barbosa era um lobo solitário. Esse é o problema, compreende? Então, quer dizer, eu me lembro que certa vez eu participei de um debate com um destacado amigo meu que faleceu recentemente, o professor Delfim Neto,
lá na Fiesp, e nós estávamos conversando sobre esse assunto, né? Então, eu lembrei justamente essa característica do Rui, que foi uma gestão extremamente tumultuada. O Rui, porque ele era solitário, era um lobo solitário. Então, ele entrou numa briga solitariamente. Aí, talvez pudesse dizer que ele não tenha sido suficientemente político, mas ele deixou uma mensagem importante. E eu me lembro que o Delfim, com aquele jeito dele irônico, né? Eu falei, olha, eu comecei a falar sobre as pessoas que tentaram fazer a industrialização do Brasil. O Zé Bonifácio, depois o Visconde de Mauá, aí eu falei do Rui Barbosa, sei o que o Delfim falou para mim? E ainda dizem que Deus é brasileiro. O Delfim falou, cadê? Dizem que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Deus. Aí eu falei, o senhor tem toda a razão. Aí eu arrematei em cima do Delfim, porque eu também, de vez em quando, me provoco, provocado por Delfim. Aí eu era muito amigo do Delfim. Falei, mas, professor Delfim, o senhor tem toda a razão. Deus não é brasileiro. Aí eu lembrei a famosa frase do Bismarck, que eu cito no meu livro. O Bismarck dizia o seguinte, que a divina providência, Deus, tem uma especial predileção pelos bêbados, então, tem que ajudar os bêbados, pelos tolos e pelos Estados Unidos. Tá? Essa é a frase do Bismarck, e com isso eu termino. Deus tem uma especial predileção, tá? Isso é o Bismarck. Especial predileção pelos tolos, pelos bêbados e pelos Estados Unidos. Vai até assim lá longe dos Estados Unidos. Meu caríssimo confrade Carlos Henrique Cardim, sem palavras para agradecer essa noite luminosa que nos foi proporcionada pela sua locução e compartilhada pelas manifestações desses debatedores brilhantes e pela intervenção pedagógica do mestrando Rafael, que certamente colheu subsídios relevantes para o seu trabalho, que já se antevê de alta valia. Eu não tenho senão um profundo agradecimento, porque nós compartilhamos nessa noite, antes de mais nada, de um profundo amor pelo Brasil. Gilberto Amado, que foi parte da sua locução, dizia uma coisa decisiva, né? Quem não gosta do Brasil não me interessa, né? E o que nós vimos e testemunhamos nessa noite foi um grande amor pelo Brasil através de um conhecimento necessário de Rui Barbosa, que é uma figura poliédrica da inteligência brasileira. De tal maneira que eu sou todo agradecimento e lhe convido a voltar noutras vezes para que nós tenhamos quartas-feiras tão iluminadas quanto esta. Começamos a noite com a locução da professora Maria da Glória e vamos terminar com um pedido que eu dirijo à professora Maria Margarete para que ela apresente as despedidas em nome do Centro Universitário IESB ao embaixador Carlos Henrique Cardim. Muito obrigada pela honra, professor Rossini. O que podemos dizer de grandioso à altura dessa pessoa magnífica que hoje nos dá a honra dessa presença, dessa palestra, dessas lembranças desses autores todos e dessas pinçadas falas que cada um nos traz, né? De poetas a intelectuais. Olha, só podemos agradecer enormemente a sua presença aqui e dizer que foi uma noite maravilhosa, uma oportunidade ímpar de ouvirmos, pensarmos e vermos quão pequenos somos, como queremos chegar a algum lugar e vislumbrar a grandeza que tem por aí. Professor, embaixador Carlos Henrique Cardim, muito obrigada pela sua presença. Em nome do IESB, do professor Rossini e de todos nós que estamos aqui, lhe agradecemos imensamente, lhe desejando tudo de melhor na vida, com sua esposa,
Rosa, né, que o senhor mencionou, e que esteja conosco outras vezes. Muito obrigada, foi uma noite esplêndida. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer as palavras que me tocaram muito e dizer que para mim foi uma grande alegria estar aqui também. Eu pretendo novamente, o Rossini e o Tiago já tinham me falado sobre outras ideias, inclusive tem um tema agora que eu estou começando a desenvolver, que eu posso falar talvez lá pelo mês de dezembro ou janeiro, que é sobre o Marquês de Pombal. Eu deixo no ar essa ideia sobre o Pombal, que o Rossini queria que eu falasse a semana que vem, mas não dá, eu tenho uns compromissos a semana que vem e não vai ser possível, mas eu já guardei que poderia no final de dezembro, em dezembro, se você, sei lá, poderia mais para o final do ano, uma coisa sobre o Marquês de Pombal que eu tenho me dedicado ultimamente. E queria dizer, entre as coisas que vocês me disseram, particularmente o professor Rossini, agradecer muito. O Rossini, como vendo mais na amizade, ele falou uma coisa chamada amor ao Brasil. Eu acho que isso daí é uma frase forte, uma frase grande, a frase do Gilberto Amado, né? Que ele até falou no Rio Branco isso, num discurso dele lá para os diplomatas, que quem não gosta do Brasil não me interessa. Não me interessa. Eu acho o seguinte, eu tenho, dentro das minhas possibilidades, procurado mostrar aqui no exterior, principalmente. Eu me lembro de uma última vez que eu estive num seminário em Moscou, é um seminário acadêmico, não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com essa situação. É uma coisa mera, um seminário acadêmico mesmo, sobre conferência de paz da Haia, é uma coisa completamente diferente. Né? Já tinha começado a guerra, mas estava bem no início, né? Não era. E eu comecei a falar, e era um debate, né? E eu comecei, o professor fala muito, né? Eu comecei a falar e não parava de falar. Aí eu falei, aí no final da palestra ele falou, professor, não podemos publicar isso que o senhor falou? Eu falei, pode publicar, não tem problema nenhum. Qual é a mensagem que o senhor gostaria de mais enfatizar? Por que o senhor está aqui, essas suas palavras todas? Eu falei o seguinte, eu não acho que o Brasil vai ser um país excepcional, isso daí vai ser, lógico, que o futuro vai nos garantir o que for, será, mas o Brasil vale a pena. Eu acho que o Brasil vale a pena, isso que eu falei para eles. Então é isso que eu digo, vale a pena. Valeu. Obrigado. Obrigadíssimo, um abraço. E até breve. A todos, muitíssimo obrigado, um beijo no coração, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Até logo, obrigado. Obrigadíssimo. Thank you.